quando você tem poucas oportunidades de apresentação e o público muda completamente a cultura, então se você está fazendo uma tour mundial e muda completamente a cultura, você sai dos Estados Unidos, vai para a Europa, da Europa vem para a América Latina, a cultura muda, né, da água para o vinho, literalmente. E quando a cultura muda da água para o vinho, você não teve a oportunidade de melhorar um pouquinho mais para aquela cultura que você foi anterior e entregar uma experiência ainda melhor. Faz sentido. E a gente entende muito que a temporada também gera o boca a boca, e você começa a conquistar um público local, conquistar uma audiência, então a gente acredita muito na temporada. Então, ter um espetáculo residente por uma temporada fora do país, em um país que seja Europa, ou que seja na Europa, ou que seja na América do Norte, enfim, ou até mesmo na Ásia, a gente acredita muito nessa temporada e não simplesmente fazer um show pontual ou 4 shows, enfim, e voltar para casa. Que legal. Massa demais. Vocês sabiam que o Patati Patatá começou com mágica? É mesmo? Eu sei por alto, mas gostaria muito de Conhecer entender essa um pouco história. melhor. Claro que a melhor pessoa para contá-la seria meu pai mesmo, que é com ele, né? Mas meu pai, ele fala isso claramente. Ele fala: eu nasci com a vontade de ser artista, mas eu não sabia se era cantar, atuar, fazer mágica, dançar. Eu não, ele mesmo não sabia qual era o talento dele, mas ele queria aparecer. Ele fala: eu queria ser artista. Até que um dia teve um festival entre aspas, né? Uma feira de artes na escola que ele estudava. E cada um tinha que fazer alguma apresentação, poesia, o que for. E aí a professora dele disse: Rinaldi, por que você não faz mágica? Aprende a fazer alguma mágica. Aí ele seguiu aquela Legal. dica e falou: vou aprender a fazer mágica. Mágica close-up que chama, né? Mágicas assim, não é simples, né? Mas que Pequeno proximidade. proximidade, Isso. pequeno porte, pronto, essa é a palavra. Aí ele tinha uns 6, 7 anos, garoto também, e aprendeu a fazer alguns truques de mágica. E viu ali a oportunidade dele de começar a trilhar uma carreira de artista, né? E ele começou a bater nas portas de programas de televisão na época, isso eu tô falando de 1980, 82, há muito tempo atrás, né? Nenhum de nós aqui éramos nascidos. E ele, por exemplo, ele fez o programa Brincando na Paulista, que era do Atim Espirro na Gazeta, fez vários, agora eu não vou me lembrar os nomes. Vários programas e começou a ser conhecido assim como o menor mágico do Brasil, porque ele era um garoto Olha só. fazendo truques de mágica. E ele aprendeu aquele que vai tirando os lenços da boca, aprendeu do pombo, de cartas, das bolinhas, Que massa. aprendeu vários, tanto que até hoje ele sabe esses assim close-ups que eu tô comentando. Até que um dia abriu uma espécie de uma seletiva, digamos assim, para um grupo chamado Patati Patatá, que eram 2 palhaços, uma bailarina e um mágico. E estavam contratando, né, chamando, convocando um mágico. E ele se candidatou e passou. Eram 3 irmãos aqui que faziam e ele era a única pessoa de fora. Então era uma senhora que era dona do grupo, dona dos direitos, vamos chamar assim, mas era algo muito familiar, muito o ganha-pão da família ali da época. Então essa senhora tinha 3 filhos e o meu pai. Então meu pai começou a carreira dele os primeiros, sei lá, talvez 7 anos de carreira dele, dos 7 anos de idade até 14, 15 anos, sendo mágico. Que massa. De um grupo chamado Patati Patati Patatá. Patatá. E aí depois, quando ele se tornou dono desse grupo, que na verdade a história é pesada, né? Mas em um dos shows que ele não estava, o carro que estava a família sofreu um acidente e faleceram os 3 integrantes, os 3 filhos dessa senhora, chamada Teresa. Faleceram os 3 filhos dela. E ele não estava neste show especificamente. E aí ela chama ele e fala: Rinaldi, eu não tenho mais por que tocar Patati Patatá, não faz sentido. Ela tentou ainda tocar um tempinho assim, mas não conseguiu, obviamente. Então, se você quiser pegar seus irmãos, quiser continuar, fica à vontade. O Patati Patatá pode ser seu e inclusive, minha família gostaria que fosse, né? Ficaria feliz porque você é a única pessoa aqui de fora, aqui junto com a Que família. viveu isso também. Então ele chamou os 2 irmãos dele, fez literalmente isso. E uma amiga e continuou esse grupo Patati Patatá, que fazia festinha de aniversário, fazia shows pequenininhos, né, de prefeitura, assim, essas coisas. E aí lá, quando ele tava lá pros 17, 18 anos, ele viu que ele de rosto limpo não estava mais conectando com o rosto Patati Patatá, lúdico, maquiagem, fantasia, não estava ornando mais.
E aí ele tornou o Patati Patatá grupo em dupla só, né? E aí vem as roupas do jeito que a gente conhece, vem o Legal, formato que a gente conhece só os dois palhaços. legal. Então, Massa. até hoje, assim, quando ele quer brincar no churrasco de casa, quer fazer uma graça no Bota pra isso aí, reunião, gente. dá 3 bolinhas aí, me dá 3 pontos, tá? É muito legal, cara, que principalmente vocês fazem truques extraordinários, né, de grandeza. Mas essas mágicas close-ups também, né, no 1 a 1, numa mesa, é impressionante também, né? Super, né? E atrai a atenção, né? De todo mundo. Você fica ali, você vira atração da reunião, né? Então a gente vai numa atração, vai numa reunião legal assim, ele já vai com as bolinhas, já leva. A reunião já começa 5 minutos, nos primeiros 5 minutos É diferentes. o show. É muito legal. Aí inclusive, eu tava com ele hoje no telefone. Falei, pai, eu vou entrevistar o Henry, o Klaus, tal. Ele, pô, eles foram no SBT, né? Tiveram o especial no SBT também. Manda um abraço pra eles. E fala que eu Obrigado. comecei como mágico. Já tá no restaurante, na Gerard, final. Obrigado. já ia falar antes que você comentasse. O Henry, Klaus, a gente já tá aqui caminhando um pouquinho perto do fim do nosso episódio, mas primeiro de tudo quero agradecer o tempo de vocês, episódio massa, divertido, histórico, engraçado. Mas antes da gente terminar, eu gosto sempre que o nosso convidado deixe aqui uma mensagem que vai ativar essa luz que há dentro de cada ser humano, né? Ou seja, a luz, ele tem esse propósito de realmente fazer com que as pessoas despertem. A gente diz que aqui que nós somos a mudança que nós buscamos, né? Então, às vezes você que está aí nos ouvindo, reclama disso, reclama daquilo, vê sempre o copo meio vazio, mas na verdade, se a gente muda, a gente já muda o nosso entorno, a gente muda a nossa família, a gente muda o nosso casamento, muda os nossos colegas de trabalho. Então, nós somos a mudança que nós buscamos. É para isso que o podcast existe, né? Por exemplo, vocês têm uma história de verdade. Inclusive, é muito importante você que está nos ouvindo saber disso. Eu não trago aqui pessoas pelos seus números, pela fama. De verdade, não. Já recusamos aqui, eu e minha produção, muitas pessoas famosas, com milhões de seguidores, mas que eu não acredito que tem algo a agregar para a nossa audiência, que tem uma história de verdade mesmo, que tem... Porque uma coisa é ser famoso, outra coisa é ter resultado, é ter fruto, é ter uma história de Com certeza. batalha, de dedicação, como vocês nos demonstraram aqui hoje. Então, eu tenho certeza que muitas dessas milhões de pessoas que assistiram agora se inspiraram na história de vocês. Então, eu queria que, para aquela câmera lá, pode fazer um de cada vez, pode fazer os dois juntos, da maneira que vocês preferirem, mas que vocês fizessem uma convocação para que essas pessoas sejam luz, para que essas pessoas despertem e façam a diferença nessa terra. Boa. Bem legal. A gente acredita muito numa frase que dita a nossa carreira e dita a nossa vida, tá tatuada inclusive aqui, que é: o impossível é uma ilusão. Muito bom. Então a gente trouxe isso para nossa realidade porque a gente vive disso. Imagina você ver um show em que você está vendo diversos elementos lúdicos em que muitas pessoas acreditam serem impossíveis, mas que naqueles minutos que são mágicos, especiais, para você está sendo possível. Então a gente acredita muito que o impossível ele é uma ilusão quando você acredita, quando você se esforça, quando você paga o preço para transformar aquilo que talvez é impossível para você em algo possível quando você está disposto a mudar internamente, ou seja, para você ver a mudança real na sua vida, começando por você, para transformar aquele impossível em possível. E eu acho bom. que também, partindo do impossível é uma ilusão, isso a gente mostra até isso no show, né? A nossa história foi uma história do impossível, né? É muito fora do comum, assim, você vê. É quase que 2 brasileiros que queriam ser astronautas, sei lá, uma coisa meio, A comparação é meio essa. meio essa, assim, né? E viver disso, e fazer Viver sucesso nisso, né? E a gente vê que a gente está construindo uma onda, né? Que essa onda está reverberando, né? Então, Demais. tem outros profissionais que estão dentro da história. A gente hoje tem 35 pessoas que trabalham com a gente, é um time grande, né? Você fala, cara, a gente tem 35 filhos, né? Tipo, Aham. a gente tem uma responsabilidade dentro disso também. Então, eu acho que é muito legal a gente trazer para as pessoas que quando a gente também acredita no impossível, a gente acaba levando isso para as pessoas também do nosso lado, né? Então, acredite no seu impossível, né? Busque aquela história que você queira acreditar. Não vai ser fácil o caminho ele precisa de, né, como você falou hoje aí, ver a primeira, não precisa ver o final da escada, mas é preciso dar o primeiro passo, porque não tem segredo, né, não tem como você
subir da escada não tem um elevador. Muito bom. E, né, e às vezes você pega o elevador e você cai e volta para pro lugar onde você deveria estar, né? Então não tem atalho, o negócio é ir subindo de degrau em degrau mesmo, aprendendo e nunca perdendo a esperança, porque eu acho que isso é muito importante, assim, quando a gente sonha muito alto e compartilha do mesmo propósito, eu acho que Deus conecta as pessoas nos lugares certos, nos momentos certos para poder fazer aquilo acontecer.